Olá pessoal, cheguei para a oração da madrugada, graças a Deus. Agora são 4 horas e 25 minutos. Estou animado para orar aqui com vocês e vamos continuar no Salmo 107. Hoje, dos versículos 23 ao 32. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidão das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. E eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Oh, maravilha e bênção! As pessoas que se encontram viajando pelo mar, e o sofrimento causado durante a viagem com ventos, tempestades, perigos de naufrágio, clamam ao Senhor e o Senhor responde. O salmista, escrevendo este poema, este cântico, escreve as situações comuns da vida. Escreve as situações do dia a dia e a relação das pessoas com Deus, como é que elas se relacionam com Deus diante das questões naturais da vida. Verso de número 23, os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. É o privilégio que aqueles que viajam pelo mar têm de olhar todo o mar, toda a beleza, a imensidão, e perceber que foi Deus quem criou. O salmista fala de comércio, transporte de comércio, aqueles que fazem o comércio viajando de um país para o outro, em navios, levando mercadoria, trazendo. Era bem comum, essa era a prática comum daquela época. Hoje, as coisas são um pouco diferentes, porque além do transporte de mercadoria por navios, também transporta por aviões, trens, caminhões, etc. e tal. São as situações próprias da vida. E o verso 25, pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Aqui o verso 25 está dizendo que é Deus que levanta, que faz levantar o vento tempestuoso. As pessoas de mentalidade progressista têm muitas dificuldades com a palavra de Deus, porque ela diz que é Deus que faz a tempestade acontecer. A questão é, por que Deus faz isso? Deus faz isso para disciplinar as pessoas. Verso 26, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Deus suscita a tempestade, Deus dá ordem ao vento e a tempestade vem. E sabe o que acontece? As pessoas que têm o temor de Deus, elas clamam ao Senhor. Elas se arrependem. Quando a alma está desfalecendo, o medo da morte, o pavor da morte, o sofrimento causado por toda a tempestade. Imagine você, um navio em alto mar e aquela tempestade terrível ao ponto de devorar, de despedaçar o navio no mar. As pessoas apavoradas, gritando, e Deus dá o livramento. E o verso 27, andaram e cambalearam como ébrios, e de nada adiantou a sua habilidade. O marinheiro habilidoso, as pessoas habilidosas na haste da viagem, na haste do transporte marítimo, não adiantou nada. Não adiantou nada. O vento, a tempestade vem, e habilidade alguma não adianta. Sabe do que está falando aqui o salmista? Do orgulho do coração das pessoas. Que acham que as suas habilidades, que acham que as suas capacidades, inteligências,
são suficientes para livrá-las e protegê-las das adversidades da vida, dos contratempos. E Deus abate o coração orgulhoso. Já falei disso na oração da madrugada anterior. Não confie nas suas capacidades, potencialidades, habilidades. Não confie nas forças das suas mãos, na sua inteligência, na sua habilidade de conquistar as coisas e de produzir coisas. Não confie, confie em Deus. É isso que o salmista está escrevendo aqui. Ainda que os construtores de navios potentes, poderosos, grandes, resistentes, e ainda que a capacidade dos marinheiros em conduzir o navio seja grande, e ainda que a capacidade e a técnica daqueles que organizam tudo no navio, e ainda que a capacidade dos técnicos, daqueles que organizam toda a mercadoria do navio, seja grande, se não é o Senhor, e as pessoas se envaidecem tanto com as suas capacidades e técnicas, habilidades e tudo mais. Mas a adversidade vem, e Deus manda a tempestade para que as pessoas caiam em si e saibam que todo o seu potencial e capacidade são bons, mas não podem ser o objeto da sua confiança. E Deus manda a tempestade para que as pessoas caiam em si. Caiam em si. E a tempestade veio. E as pessoas dentro do navio cambaleando como se fossem pessoas bêbadas. Isso acontece em qualquer transporte. Deus manda o susto. Deus coloca em perigo, sim. E você que tem mentalidade progressista e que fica dizendo, Deus não manda coisas ruins. O salmista está dizendo que foi Deus, que é Deus que manda a tempestade, por causa do coração soberbo e orgulhoso daqueles que acham que as suas habilidades, as suas capacidades são o objeto da confiança e que devem confiar nelas. Lembram do Titanic, do famoso Titanic, o navio Titanic? Os construtores olharam para aquela obra e disseram, nem Deus destrói isso aqui. Titanic é a situação que descreve exatamente o que Deus faz aqui neste salmo. Nem Deus destrói este navio de tão poderoso, de tão potente, de tão magnífico, de tão resistente que é, e veja o que aconteceu com ele. Deus manda sim, para abater o coração. Então, verso 28. Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Deus mandou a tempestade, sacudiu o navio. As pessoas estremeceram de medo, clamaram ao Senhor, caíram em si. E disseram, não é Deus, só Deus para nos livrar dessa situação. E o que aconteceu? Ele, o Senhor Deus, os livrou de todas as suas tribulações. Fez cessar a tormenta. Mandou a tempestade, agora deu ordem para a tempestade se acalmar, e as ondas se acalmaram. Verso 30, então, se alegraram com a calmaria, e assim Deus os levou ao porto desejado. Eles se alegraram com a calmaria. Agora, eles ficaram confiantes de que somente Deus. Eles viram Deus agir. E o verso de número 31, que eles deem graça ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Varnes, em seu comentário, diz, certamente aqueles que são libertos dos perigos do mar devem louvar ao Senhor. Aqueles que viram as maravilhas de Deus no grande oceano nunca devem se esquecer de Deus. E agora o último versículo desta sessão, o de número 32, e o exaltem na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. O Senhor Deus seja exaltado quando vocês se reunirem em assembleia, em culto, em celebração. O Sá faz uma aplicação direta ao povo de Israel e diz, na assembleia pública para a adoração de Deus depois do retorno do cativeiro. Bem descrita lá em Esdras, no livro de Esdras, quando o povo voltou do cativeiro e se reunia publicamente em assembleia para realizar culto a Deus, celebração a Deus.
E é bem comum as pessoas que saem de situação de perigo, reconhecendo que foram livradas por Deus, elas correm imediatamente para a igreja, para dar o testemunho, para contar publicamente. O verso diz que exaltem na Assembleia do Povo. Deus deu livramento, Deus socorreu você na sua angústia, quando você clamou a Deus, estava numa situação de perigo. Conte isto na Assembleia dos Santos, na igreja, conte isto para os irmãos quando você se reunir, conte o que Deus fez com você. Mas não conte somente o lado bom, porque as pessoas contam somente o lado bom da história. Ah, Deus me livrou, Deus me livrou, Deus me livrou. Conte também que Deus colocou você naquela situação. Deus colocou a minha vida na situação de perigo porque Ele queria tratar comigo, Ele queria tratar a minha vida, o meu coração. Eu estava vivendo em situação de pecado, eu estava vivendo em situação de orgulho, de soberba do meu coração, achando que eu podia fazer o que eu quisesse e não deveria prestar contas a ninguém, nem mesmo a Deus. Então Deus me abateu, Deus abateu o meu coração e tratou comigo. Mas Ele mesmo me livrou porque eu caí. Em mim, reconheci a minha situação de pecaminosidade. O Senhor me livrou e eu estou aqui para dizer, o Senhor é bom e as suas maravilhas duram para sempre. Que exaltem na Assembleia do Povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu oro por quem está comigo aqui neste vídeo. Eu oro, Deus, por aqueles que estão passando por situação de perigo, perigo de morte. Pessoas que estão em situação de tamanho perigo, que estão cambaleando como pessoas bêbadas, como se estivessem bêbadas. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor está tratando com elas, o Senhor está tratando o coração delas, porque o coração se elevou, se inchou, se elevou mesmo, se tornando orgulhoso, soberbo demais, e chegou ao ponto de o Senhor ter que abater para que ela venha cair em si, reconheça e se volte para Deus arrependido, e o Senhor. Agora, Pai, quem sabe é o tempo do livramento, é o tempo de trazer a pessoa à realidade da vida, da existência, para que ela venha ressignificar a sua vida e se reconduzir ao caminho do Senhor, a vida de relacionamento pessoal, de obediência com o Senhor Deus. Talvez aqui comigo estejam pessoas que saíram de uma situação de perigo. O Senhor tratou com elas e libertou, livrou daquela situação horrorosa em que a vida estava correndo perigo, estava a ponto de perder a sua vida ao ponto de morrer, e o Senhor livrou. Ó Deus, que essas pessoas tenham a coragem, a ousadia de contar publicamente na igreja, nos cultos, nas celebrações, nos eventos festivos, em todo canto, em todo lugar, entre os santos, a igreja de Deus, o seu testemunho público de como o Senhor livrou, mas conte também o porquê Deus fez aquilo, porquê a tempestade veio, porquê o abatimento veio, porquê o perigo de morte veio, e elas tenham coragem de contar. Porque, ó Deus bendito, os crentes de hoje são triunfalistas. Eles têm uma mentalidade triunfalista. Contam somente o lado bom da história, mas não contam que foi o Senhor quem levantou a tempestade. Que a tempestade veio da parte de Deus, com propósito, com sentido, com objetivo. E era justamente humilhar os orgulhosos, abater os soberbos e colocá-los no seu devido lugar. É o lugar de dependência a Deus. É o lugar de reconhecimento que somente Deus, somente o Senhor Deus, é capaz de fazer todas as coisas e de forma segura, e não as habilidades pessoais. Meu Pai, que elas contem o lado ruim da história, a condição do coração, a condição orgulhosa do coração. Os crentes tenham esta ousadia e coragem para fazer isso. Oro pela igreja do Senhor, cristãos orgulhosos, ó Pai, meu Deus do céu, meu Pai do céu, tenha misericórdia. Cristãos orgulhosos têm causado tanto sofrimento às pessoas que estão ao seu redor, têm sido estopim de muitos sofrimentos. Pai, no nome de Jesus, trate com eles, trate com cada orgulhoso, abate, porque a queda está a um passo depois do orgulho. Meu Deus, no nome de Jesus, a igreja do Senhor, nosso Deus, seja avivada com o Senhor, Espírito Santo, tratando o coração dos orgulhosos. O avivamento da igreja também acontece quando o Senhor abate os corações, as pessoas orgulhosas,
Deus trata com elas, elas se arrependem, elas caem em si, e o Senhor dá um livramento. Eu oro pelas pessoas que estão com medo de morrer, estão passando por alguma situação de perigo, e estão pensando que vão morrer. O coração delas seja tratado, que a mentalidade delas seja tratada, que o objetivo, o sentido e o propósito que elas estabeleceram para a vida delas sejam tratados, e elas sejam reconduzidas e ressignificadas em direção a Deus. E assim, venha o livramento de Deus para a vida delas. Quem está com medo de morrer, possa descansar em Deus, depois de ter a sua vida tratada pelo próprio Deus. Eu oro de uma maneira especial, específica pela Ana Fátima. Ela foi corajosa, muito corajosa, e escreveu de maneira bem específica em um dos vídeos da oração da madrugada, pedindo oração por sua vida financeira, para que Deus dê uma saída a ela. E eu oro para que o Senhor, de fato, Deus se manifeste na vida dela. Que o Senhor traga uma solução para a vida dela. Primeiramente, que o Senhor acalme o coração dela nessa situação de crise financeira que ela está passando. Ó Deus, em segundo lugar, eu oro para que o Senhor providencie pessoas para ajudá-la, para socorrê-la. Em terceiro lugar, eu oro para que o Senhor abra portas de maneira mais efetiva e definitiva, para que ela possa, ó Deus, prover as condições, para que ela possa ser provida de recursos, de dinheiro, e ela venha sair dessa situação de crise financeira, de situação de necessidade a qual ela descreve no seu pedido de oração. Senhor, vai de encontro a Ana Fátima, vai de encontro a ela e socorre, Deus, nessa situação que ela está passando. Em o nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Compartilhe o vídeo, deixe o seu pedido de oração aqui no campo dos comentários, deixe o seu like. Se você fizer isso, você está ajudando as pessoas a terem acesso a este conteúdo e pode ser uma bênção para a vida delas. A gente se vê na próxima oração da madrugada.